Será que já dá para começar a ficar preocupado com as ações da Azevedo trancada nessa região há tanto tempo? Tá? A gente está realmente numa zona de acumulação, consolidação, mas a ação segue sem conseguir se movimentar para fora dessa região, tá? Seja perder esse suporte ou romper essa resistência. Então a gente tem que ficar atento, principalmente para saber reagir ao cenário quando ele acontecer. Porque do mesmo jeito que a gente rompendo a resistência, a gente deve ter um movimento forte de alta, a gente não pode perder de jeito nenhum o nosso fundo mais importante, tá? Então vamos rever todo a nossa leitura, ver se aconteceu algo para a gente ficar preocupado ou não, tentar entender aí o cenário de longo prazo para as ações da raiz. Bem-vindos, vamos atualizar então a nossa análise da Azevedo, a ZEV4, vamos ver suportes, resistência, preço-alvo, tendência, vale a pena comprar, se vale a pena vender, vamos entender aí o que o gráfico está nos mostrando nessa região, porque sim, a gente já vai fazer aí 5 ou 6 semanas preso nessa mesma faixa aqui entre 1,30 e 1,60, então a gente precisa ficar atento no que vai acontecer nas próximas semanas, a gente deve ter um fechamento muito provavelmente dentro dessa região. Difícil imaginar que no dia de hoje a gente vai ter algum movimento muito expansivo, mas a gente tem que ficar de olho sim, porque a gente tem que estar pronto para reagir caso o preço acabe surpreendendo negativamente, principalmente por essa consolidação aqui, tá segurando esse movimento há tanto tempo. Tá? Então vamos rever todos esses pontos hoje. Não esqueçam antes do nosso canal de criptomoedas, final do vídeo, primeiro comentário fixado, clica lá, se inscreve, dá essa força pra gente chegar nos nossos primeiros 1000 inscritos no nosso canal de criptomoedas. Tem muito conteúdo bacana por lá também. E não esqueçam, duas análises para vocês no final do vídeo. Ainda tem boas oportunidades no Ibovespa, muita ação barata. E a gente pode aí ter mais uma correçãozinha, dando oportunidades para quem ainda não entrou em algumas ações, tá? Então não esqueça no final do vídeo de dar uma olhada, tá? Então vamos lá. Gráfico semanal, repassando rápido aqui para nossa audiência. A gente tem essa linha vermelha como um fundo importantíssimo, tá? Esse 1,20. Percebe que todas as vezes que a gente tentou perder esse fundo, a gente teve um forte movimento no sentido contrário, tá? Isso aqui é importante. Aqui a gente tocou, subiu. Aqui a gente tocou, subiu também. E aqui, ó, a gente tentou perder, inclusive, todos os outros fundos prévios. Entrou gente defendendo forte essa região. Olha, toda vez que ela tocou essa zona aqui dessa linha vermelha, o volume aumentou e o preço foi jogado para cima. Aí a gente tem também esse grande volume de negociação aqui, justamente onde o preço está preso, não por acaso, ó, o fundo nos 1,30 e o topo aqui no 1,60. E aqui a gente ficou aí por uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 9 semanas. Então, vê que tem muito potencial de movimento aqui, seja para cima, seja para baixo, mas verdade seja dita, a gente ainda não conseguiu sair dessa região, tá? Então a gente precisa sair dessa zona para confirmar nossa leitura. Embora a gente tenha muitos indícios de que sim vale a pena investir, que ela tem um potencial de valorização muito grande, a gente tem que estar pronto caso o preço rejeite essa região. Passando aqui pro gráfico diário, a gente consegue ver esse cenário um pouquinho melhor. Inclusive, essa linha vermelha aqui dos 1,80 é importante, ó, porque percebo que a gente tentou romper uma vez, não conseguiu, testou. Tentamos romper outra vez, não conseguimos, rejeitou. E a gente voltou para dentro dessa zona. E enquanto a gente estiver abaixo dessa região do 1,80, a gente ainda tem que ficar muito atento no que vai acontecer. A gente tem esse primeiro suporte aqui de 1,30 muito importante, mas o mais importante de todos ainda segue sendo o 1,20. Mas perdendo esse 1,30, a gente já tem que acender pelo menos um sinal amarelo, deixar aquela pulguinha atrás da orelha da possibilidade dela não conseguir sair dessa região, iniciar o nosso movimento de alta, tá? Mas toda a estrutura aqui segue sendo bem positiva, porque como a gente viu, todo o volume elevado acontece no fundo, tá? Se a gente tivesse um volume muito forte nessa região, seja ela nesse topo ou nesse topo aqui, seria um pouco mais delicado e a gente teria que ter o dobro de atenção. Então, como todo o volume ainda está concentrado aqui embaixo, eu ainda sigo com um viés com a maior probabilidade da gente romper essa zona para cima,
tá? E aí que começa a ficar interessante, principalmente, de novo, pelo risco retorno, ainda mais para quem aproveitou e fez as suas compras aqui nessa região, onde foi o melhor ponto de compra da ação, quando a ação da Azevedo estava muito barata e a gente tinha relação risco-retorno muito mais positiva. Aqui fica um pouquinho mais caro, mas pelo cenário que a gente vai traçar agora, ainda segue bem interessante. Vou deixar aqui antes para vocês não esquecerem, né, de se inscrever, ativar a notificação, deixar um like, deixar um comentário, tá? Deixa esses compraram, não compraram, vão comprar. Deixe qualquer coisa, isso ajuda muito aí pra gente aumentar nosso engajamento e chegar nos nossos 10 mil inscritos até o final do ano. Me ajudem com essa meta, confira se estão inscritos, se inscrevam, ajuda demais e vai ficar a nossa área de membros aí para vocês olharem, tá? Então, vamos seguindo aqui. O que que a gente pode traçar também aqui? A gente pode botar uma retinha aqui, bem mais ou menos, tá? Aqui, vamos botar essa reta, a gente pode usar ela. A gente volta para o semanal, e se vocês forem ver também, essa reta tá passando mais ou menos aqui nesse limite aqui dessa zona de negociação. Então a gente pode ter esse recuo para tentar fazer esse movimento. Por isso que a perda desse 1,30 é para ficar atento, mas ainda não é nada muito desesperador. Pode acontecer, mas a gente não pode de jeito nenhum perder esse 1,20. A gente perdendo esse 1,20 a coisa realmente complica e a análise pode ir pro buraco. Mas por todos esses indícios que eu mostrei agora há pouco para vocês, eu ainda sigo com um viés bem de alta na minha estratégia aqui. Eu sigo bem confiante com o cenário ser de alta, tá? E aí, preço-alvo para as ações da Azevedo, a gente segue aí com nossos alvos. Primeiramente, R$ 2, que é um valor redondo, claro, e também essa grande zona de negociação aqui. Quem acompanha nossas análises há algum tempo lembra que essa zona aqui já foi muito importante. O maior volume de negociação já foi aqui. Então, ela vai ser naturalmente uma resistência forte. Depois a gente tem só lá a região dos R$ 4. Então, pelo preço de hoje, a gente está falando de uma valorização aí de 174%. Por isso que eu digo aí, quem tem um risco-retorno muito bom, para quem comprou aqui no 1,20, que era o melhor ponto, a gente está falando aí de um stop de 10%, um alvo aí de 200%. Então, o risco-retorno para quem comprou aqui tá excepcional. Claro que para quem optar por comprar nessa região, vai ter que amargar um stop maior, a 25 para um alvo de 170. Mas ainda, na minha visão, eu acho que vale a pena para mim, tá? E aqui a gente tem o último alvo na casa dos R$ 6. Então tem muito potencial aqui nas ações da Azevedo, a ação tá realmente muito barata. Eu ficaria aí de olho aí, estudava com atenção o caso dela, beleza? Não esqueça de olhar as outras duas análises aparecendo em cima para vocês e se inscrever no nosso canal de criptomoedas. Valeu!